Será que a depressão deve ser tratada apenas com antidepressivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos, estabilizadores do humor, antipsicóticos e assim por diante? Você está cansado de tomar tanto medicamento para ficar mais ou menos funcional, ter um pouco de alegria na sua vida, conseguir produzir, se concentrar, ter boas relações só usando medicamentos? Se você se identifica com isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou comentar um pouco sobre o olhar mais sistêmico da depressão, mas em especial trazendo a contribuição do olhar das constelações familiares, né? Trazer um caso de uma pessoa que a gente pôde fazer constelação familiar e teve uma grande evolução no tratamento da sua depressão. Então fica comigo até o final e depois eu quero conversar com vocês aqui nos comentários do YouTube. Bom, essa paciente me procurou muitos anos atrás, estou lembrando do caso dela, né? Vou trazer dois casos aqui que são bem marcantes. Então essa paciente, ela tinha 60 e poucos anos, muitas doenças autoimunes. Então, ela tinha uma doença, uma artrite reumatoide, ela estava com síndrome de Sjögren, que é aquela síndrome autoimune que a pessoa não consegue produzir lágrimas e líquidos. A artrite reumatoide faz destruição das articulações das mãos. E ela estava num processo de depressão. Muito para baixo, dificuldade de levantar da cama, sem ânimo para nada, já fazia algum tempo na vida dela, não via coisas boas em nada, pensamentos muito catastróficos de que tudo vai dar errado, de que ela não era suficientemente boa, muita sensação de culpa e por aí vai. Bom, a gente pôde avaliar essa pessoa e a gente pôde entender que ela passava por uma série de condições que precisavam ser ajustadas. A alimentação dela estava muito ruim, ela estava sedentária, não fazia atividade física, ela estava desvitalizada, a gente pôde pedir alguns exames e ver que tinham várias correções que precisavam ser feitas em suplementações, né? No próprio intestino dela, que ela não ia no banheiro todo dia, precisávamos modular a flora intestinal, melhorar esse microbioma, né? O sono dela, que não era um sono bom. Então a gente foi aos poucos organizando isso. Porém, ela citava nessa consulta uma dificuldade muito grande na relação com a mãe dela. A mãe já estava ficando bem velhinha, estava dependendo dos cuidados dela, os outros irmãos não entraram muito nesse auxílio e ela se viu sobrecarregada tentando cuidar da mãe sozinha. E aí isso foi pesando e muitas questões infantis lá da infância dela vieram à tona nesse cuidado com a mãe. Muita raiva ela tinha da mãe, por a mãe ter sido muito distante dela, não ter dado o carinho e o amor que ela buscava, de ter batido nela na infância, uma série de questões lá da história de vida dela, lá atrás, estavam agora presentes nessa relação. E nesse contexto eu sugeri para ela, olha, eu acho que você poderia se beneficiar de fazer uma constelação familiar. É uma abordagem terapêutica breve que entra muitas vezes na dinâmica sistêmica, né? Você olhar um pouco tudo isso que está acontecendo, esses sintomas da depressão. Será que tem alguma relação em questão da conexão que você tem com a sua mãe? A gente pôde sugerir isso para ela e ela foi fazer esse trabalho, né? Então a gente teve um grupo de constelação e ela pôde constelar esse relacionamento com a mãe. Foi muito claro quando a gente foi constelar essa pessoa que a questão que mais surgia era a questão com a mãe. Era a coisa mais marcante naquele momento. A gente sabe que as constelações elas têm um trabalho fenomenológico, a gente trabalha com o que surge dentro do campo terapêutico espontaneamente, né? Muitas vezes a pessoa vai com uma intenção de constelar um tema e sai outro, né? E nesse caso surgiu a questão materna dela. E a gente pôde perceber, no caso dessa pessoa, que a mãe dela também não tinha tido um cuidado grande da avó, né? Então já tinha um elo rompido entre mãe e filha e esse elo estava se repetindo nessa geração. E, portanto, essa falta de linhagem feminina trazia para ela uma sensação de insegurança muito grande,
de ela não saber o que ela queria fazer da vida dela, de ela sentir que nada prosperava, que o dinheiro estava distante, que ela tinha dificuldades financeiras. Enfim, depois de um trabalho bem profundo de constelação, em que ela pôde reolhar essa mãe, ressignificar essa conexão, realmente tomar a vida dela, como a gente fala nas constelações, e aceitar a mãe com todos os, entre aspas, dificuldades e defeitos que ela via, mas aceitar plenamente a mãe dela, isso fez ela se sentir muito mais leve. Ela estava numa posição até superior à mãe, um pouco arrogante em relação à mãe, e nessa constelação a gente pôde fazer ela retornar, né, numa postura mais realmente que está abaixo, né, de ser filha. Isso trouxe um grande alívio para ela. E depois a gente foi observando, depois do trabalho de constelação, é claro que a constelação ela explicita e traz uma dinâmica à tona, mas a pessoa precisa depois trabalhar internamente esse conteúdo. Não é assim uma coisa que fez e acabou. Ela muitas vezes vai ter que revisitar esse tema, essa conexão, essa forma de olhar, né, para a mãe diferente. E ela passou a fazer e a gente foi notando que depois da constelação muitas coisas fluíram na vida dela. Portanto, pessoal, a constelação muitas vezes age num ponto que o tratamento convencional não age. Muitas vezes a constelação age num ponto que a própria psicoterapia tem dificuldades de acessar. Então é um trabalho que muitas vezes pode auxiliar bastante as pessoas que estão deprimidas. Lembrei também de um caso de uma menina nova, de uns 19 anos. Não, ela já tinha 20 e poucos, mas quem tinha 19 anos era a irmã dela, que havia se suicidado muitos anos atrás. E desde então ela tinha quadros de asma, de dermatite atópica e um humor mais rebaixado, uma certa depressão. E a gente, na constelação, atendendo essa paciente, ela foi constelar e ela pôde se despedir dessa irmã que se suicidou. E isso trouxe tanto alívio para ela, foi tão assim confortante no coração dela poder olhar para essa irmã, se despedir, dar um lugar no coração dela para essa irmã, todo aquele sentimento de raiva pela irmã, no sentido que a irmã abandonou ela, deixou, né, sem dar nenhuma satisfação, tudo aquilo se esvaiu e realmente o amor profundo entre elas pôde ser restabelecido de uma forma madura. Não o amor cego, que muitas vezes a gente fala das constelações, que é o que nos prende, que faz nos sentir culpados, que faz nos sentir com doenças, mas um amor realmente livre, em que você aceita o outro da forma como é. Então foi muito bonito o trabalho que a gente fez dessa constelação, e depois da constelação eu acompanho até hoje essa paciente. Ela foi só melhorando do quadro da asma, da bronquite. A gente sabe que os sintomas de pulmão, né, da asma tem muito a ver com tristeza, então toda aquela tristeza foi sendo drenada, foi sendo secada pelo processo do tratamento, e essa paciente hoje está muito bem, muito mais em paz em relação à sua história, mostrando que realmente, mais uma vez, pessoal, tem questões da nossa dinâmica, dos nossos relacionamentos, que os medicamentos não conseguem mexer. Nem a mesma suplementação, nem uma modulação hormonal. O que talvez possa ajudar aqui, do ponto de vista medicamentoso, uma homeopatia bem prescrita pode mexer nessa sutileza dessas questões, uma constelação familiar, né, que trabalha com a transgeracionalidade, várias gerações, o que está acontecendo em cada geração. Portanto, se você busca uma saúde plena, bem-estar assim realmente em todos os níveis, é muito importante você olhar para a história da sua família, você entender as dores e as dificuldades que aconteceram em várias gerações anteriores e você poder olhar para seus pais e realmente gratidão, agradecer a vida que você tem. Por mais que tenha sido difícil, por mais que faltou algumas coisas para aquela criança, o importante é a gente, como adulto, poder olhar para tudo isso e falar: foi maravilhoso, eu aceito tudo isso e vou fazer algo de bom com a minha vida. Então é muito importante a gente conseguir olhar para dentro essas nossas reticências, essas nossas questões que ainda temos com os nossos pais, porque a vida
ela realmente tem dificuldade de fluir quando a gente tem questões com os nossos pais, com o nosso pai, com a nossa mãe. Então, esse seria o início do processo e é contínuo. Não vai ser resolvido em uma constelação, mas a gente precisa estar sempre olhando o nosso vínculo com os nossos pais, recebendo essa vida de bom grado e fazendo algo bom com ela. E aí sim, muitas das questões da depressão podem ser auxiliadas. É claro que depressão é um tema muito complexo e não é só a constelação, ou só um medicamento, ou só uma suplementação. É uma história toda, né? Uma sinergia de estilo de vida, de suplementação, de trabalho terapêutico, para realmente você superar essa dificuldade que você vem encontrando. Eu espero que esse vídeo tenha sido inspirador para você, que talvez esteja um pouco deprimido. E também quero dizer que na clínica a gente atende muito depressão, ansiedade e outros transtornos do humor, né, de uma forma um pouco diferente da psiquiatria convencional, que só medicaliza. Então, se você tem interesse e acha que precisa dessa ajuda, a gente tem toda uma equipe multiprofissional que pode ajudar você a reconquistar paz e tranquilidade no seu corpo e na sua mente. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.